Salve, Capelli, como está, meu amigo? Tudo bem, Rovai, Dri? Bom falar com vocês, tudo bem? Muito bem. Tá aqui uma campanha aqui no chat, eu já vou começar por isso. Capelli no Ministério da Defesa, rapaz. Já que os militares engrossaram lá, diz que sem o Múcio eles não vai ficar boa a relação. Tá todo mundo já achando que o pós-Múcio começou e que o Capelli é o nome forte. Eu tô aqui, eu sei que a vida é dura, né, Capelli? Você está num enfrentamento interessante aí junto com o Alckmin, mas começaram a surgir rumores de mudança mesmo, né? E tem alguma... Bom, quem sabe, às vezes eu pergunto, você responde sim. Tem alguma possibilidade disso vir a acontecer, de vocês serem deslocados para a defesa, não só você, como também talvez o Alckmin? Veja, Rovai, não há essa, quer dizer, essa está aberta a fase de boatos, né? Mas não há nada de concreto relacionado a isso. E eu acho mais. Eu acho que o ministro Múcio deveria continuar na defesa. Ali é uma área muito delicada. O Múcio, nosso ministro, conseguiu construir uma relação muito positiva com os militares e nós não podemos esquecer o que vai acontecer em 2025. 2025, pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter o julgamento de uma conspiração golpista envolvendo dezenas de militares, incluindo 6 generais. Então, a tendência é de um 2025 muito sensível no ambiente militar, muito delicado, e acho que esse momento exige prudência da nossa parte. Então, o ministro Múcio se tornou um amigo querido, ele faz um trabalho muito importante, e acho que seria temerário, nesse momento tão delicado e sensível que nós teremos em 2025, pela primeira vez na história, nunca antes, reitero, houve o julgamento de uma conspiração golpista envolvendo militares no Brasil. Então, acho que não é o momento da gente arriscar, e acho que o seguro é para permanecer com a experiência, com o equilíbrio do ministro Múcio. Acho que isso é o melhor para o governo do presidente Lula. E, Capelli, você falou, a gente vai ter esse julgamento inédito, e a semana passada a gente teve também a prisão de um general 4 estrelas, algo inédito também na redemocratização. Queria que você comentasse essa prisão do Braga Neto. Veja, o Braga Neto é importante registrar, quer dizer, é um general com 4 estrelas, mas da reserva, né? É preciso separar essas coisas. O Braga Neto preso não é o general 4 estrelas preso. O Braga Neto preso era o político, o candidato a vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro, político. Acho que há elementos de sobra que justifiquem a prisão preventiva de Braga Neto. Você tentar obstruir a investigação, esconder provas e mesmo intimidar pessoas que estão colaborando com a justiça são elementos de sobra para justificar a prisão preventiva dele. O presidente Lula mesmo disse que defende que ele tenha direito à ampla defesa, coisa que o próprio presidente não teve, e vamos aguardar a evolução do inquérito, a evolução das investigações. Agora, sem dúvida alguma, é um fato inédito. Nunca antes nós tivemos um general mesmo da reserva, um 4 estrelas, preso. Isso dá bem o grau da sensibilidade do momento, né? Porque o mais sensível no ambiente militar, inclusive, não são as pessoas que estão na ativa, é a reserva. Quer dizer, você tem milhares de homens na reserva, e eles também formam um contingente expressivo
que também pressionam quem está na ativa. Então, esse é um ambiente muito delicado, mas acho que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre, vem conduzindo de forma equilibrada. Você vê que a prisão do Braga Neto ela não se deu ao acaso, e a Polícia Federal teve muito cuidado, ela se cercou muito de elementos que justificassem a prisão preventiva. Então, é um trabalho técnico, profissional, que está sendo feito, e eu acho muito bom para as Forças Armadas. Veja, nós precisamos separar quem errou, quem cometeu erros, da instituição. Não existe país soberano, altivo, forte, sem Forças Armadas fortes. Então, nós precisamos separar os elementos que conspiraram contra a democracia, e é bom que a Justiça faça isso, para que a gente possa preservar as instituições militares. Vai. Você se decepcionou, Capelli, vendo aí o relatório da Polícia Federal com setores das Forças Armadas? Porque você sempre teve muito respeito pelas Forças Armadas, né? Mas olhando ali, não sei se você leu as 800 páginas, os termos empregados, a forma chula como eles falavam, se autotratando como rataiada, eram pessoas da ativa, né? Pessoas que foram até a casa do Alexandre de Moraes para matá-lo, que estavam envolvidas, né? E são coronéis, não é cabo. Rovai, não me surpreendeu, por quê? Porque no episódio da intervenção federal, no dia 8, vários policiais militares de Brasília já haviam me relatado que entre os manifestantes do dia 8 haviam profissionais entre eles. Isso relato da Polícia Militar de Brasília. Eles diziam, Capelli, nós não enfrentamos apenas manifestantes, haviam profissionais com conhecimento de tática de combate, de domínio do terreno, enfim, com utilização de artefatos, rádio, luva para devolver bomba de gás lacrimogênio. Então, não me surpreendeu. Veja, essa onda da extrema-direita, Rovai, ela penetrou por muitos setores, civis e militares. Quer dizer, os militares não são um corpo apartado da sociedade brasileira. Então, essa ofensiva contra as instituições democráticas, golpistas, ela penetrou por dentro de várias instituições, inclusive por dentro de parte das Forças Armadas. É isso que o inquérito está revelando. O mais importante, eu acho, é que esse inquérito avance rapidamente e puna os culpados, para que a gente possa separar CPF de CNPJ, separar as pessoas que erraram das instituições. E esses profissionais que estavam lá eram os quids pretos, né? Agora está crescendo aí várias declarações, até a Maria do Rosário esteve aqui, o pessoal entrou com representação, pedindo o fim, a extinção dos quids pretos. Você acha que eles devem ser extintos das Forças Armadas, do Exército? Né? Veja, Adri, eu não tenho conhecimento técnico profundo sobre o papel dos quids pretos. Agora, eu sempre fico com o pé atrás de você falar, não, vamos extinguir um setor pelo erro de algumas pessoas. Não, primeiro nós temos que debater o conceito. Quer dizer, o conceito de ter no Exército forças especiais é correto? Se esse conceito for correto e algumas pessoas que estão lá cometeram crimes, que elas sejam julgadas na forma da lei. Veja, é preciso ter firmeza, mas, ao mesmo tempo, equilíbrio. Não é porque alguns erraram que você pega a instituição ou parte das instituições e joga fora junto com as pessoas que erraram. Então, eu acho que a gente precisa separar o que é conceitual, o que é estratégico para um país que aspira a ser desenvolvido, forte, altivo, soberano, do erro de alguns. Por isso é preciso ter firmeza para punir, mas equilíbrio, para não confundir o erro com um problema da instituição. Capelli, eu vi que você andou tuitando bastante aí também nos últimos dias
por conta da chantagem do mercado financeiro na questão do dólar e também na discussão sobre o aumento da taxa no Copom. Queria que você fizesse uma análise desse atual momento econômico que a gente está passando e aí depois provavelmente abrir para algumas perguntas do chat aí que eu estou vendo que tem. Eu vou mudar de assunto e tem muita gente falando do assunto atual. Você quer inverter, Não, Dri? pode, vamos falar sobre isso. Então vamos para a economia, depois a gente volta lá para a questão militar. Veja, Rovai, Dri, não há argumentos técnicos que sustentem o terror do mercado financeiro que levou a essa subida do dólar e a toda essa especulação que permeou o movimento da economia nos últimos dias. E aí não é o Capelli que está falando. Quem está falando isso é a Miriam Leitão. Quem está falando isso são jornalistas econômicos. Quer dizer, quem está falando isso é o presidente da FEBRABAN. Eu estive com o presidente da FEBRABAN na última terça-feira, num seminário no Correio Brasiliense, e ele disse de público, há um movimento irracional nos mercados. Isso é o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, falando. Então, veja, quando há um movimento que não tem amparo técnico, o que está por trás desse movimento? Na minha opinião, é um ataque especulativo orquestrado para tentar desestabilizar o governo do presidente Lula. Vejam a declaração agora do chefe, do CEO da Forbes Brasil, dizendo que o Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula. Isso é gravíssimo, porque há um traço indiscutível na elite brasileira, que é o pouco apreço à democracia, que é o golpismo. É a mesma elite que assassinou Getúlio, que tentou impedir a posse de Juscelino, que golpeou Jango, que golpeou Dilma, e agora começa a dizer que o Brasil não aguenta mais 2 anos de Dilma. O que é que eles estão querendo com isso? Mais dois anos de Lula. Mas veja, Rovai, nessa mesma terça-feira, eu participei de uma reunião no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio com as associações industriais, com o setor produtivo do Brasil inteiro. E esse terror econômico não bate com a realidade. Estava lá a Câmara Brasileira da Indústria, da Construção Civil. A construção civil que vai crescer esse ano 4%. Estava lá o pessoal da Brinc, que está crescendo muito. Estava o pessoal da ABIA, da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que está tendo um salto extraordinário e anunciou investimentos de 120 bilhões nos próximos 3 anos. Eu recebi do Márcio Lima, do presidente da Anfávia, os números da indústria automotiva desse ano. É a maior venda de carros no Brasil, maior crescimento desde 2007. O mercado automotivo do brasileiro, foi o mercado automotivo que mais cresceu no planeta em 2024. Gerou mais de 100 mil empregos. Então, o setor que você pegar, você vai ver o setor da economia real, você vai ver crescimentos exponenciais, crescimentos recordes, geração de emprego. No setor automotivo, foi anunciado o maior ciclo de investimentos na história do Brasil, 180 bilhões de reais até 2027. O menor desemprego da história, com 6,2%. Então, aonde estão ancoradas essas expectativas que apontam que o Brasil caminha para o caos? Nós temos inflação que estourou um pouquinho o teto da meta, mas que não é nenhuma, não é um descalabro inflacionário, isso não existe. A relação dívida-PIB cresceu um pouco, mas veja, quem aumentou o gasto fiscal no Brasil foi o presidente Lula? Não. O presidente Lula herdou uma bomba fiscal do governo anterior e está fazendo todo o movimento para tentar equilibrar as contas públicas. Agora, claro, o Brasil não é uma ditadura. O Brasil é uma democracia.
O presidente Lula envia as medidas para o Congresso, e o Congresso, democraticamente, tem o poder de alterar, de ajustar, e a gente vai ajustando. Agora, aonde está o descontrole causado pelo governo do presidente Lula? Não existe. Então, veja, na minha opinião, só há uma justificativa para o que está acontecendo. É uma contaminação ideológica do mercado que tenta impor na marra um programa de governo que foi derrotado nas urnas. O programa que ganhou nas urnas foi o do presidente Lula. O mercado financeiro apoiou o programa do presidente Bolsonaro, de Paulo Guedes, e perdeu. E agora eles querem impor na marra o programa deles. Essa é a disputa central, na minha opinião, que está em curso no Brasil de hoje. E, Capelli, qual que é a sua expectativa com o Galípolo no Banco Central? Porque agora a gente teve um ano de muitas críticas, né? E altas taxas de juros, o Banco Central demorou para fazer esses leilões, né? Só agora, no fim do ano, conseguiu fazer. Você acha que com o Galípolo, que foi indicado pelo governo, a gente vai ter um cenário melhor? Olha, Adri, eu tenho muita confiança que o Galípolo terá uma postura firme. Veja o que está acontecendo na manhã de hoje. O mercado amanheceu especulando se a subida dos juros de janeiro, a reunião do Copom, se a subida vai ser de 1,75 ou de 2. Vejam vocês, nos últimos 20 anos, Dri, registre, isso é para notar, nos últimos 20 anos, o Copom fez 51 reuniões, nos últimos 20 anos. Apenas em 4 reuniões, das 51, os juros subiu 1 ponto percentual. E mexeu 1 ponto percentual para cima ou para baixo. Essas 4 reuniões foram durante a pandemia. O que o Copom fez na última reunião só aconteceu durante 4 vezes, mesmo assim, na pandemia, nos últimos 20 anos. O Copom aumentou em 1% e sinalizou que pode subir em mais 1% em janeiro. E o mercado amanheceu hoje dizendo que 1% é pouco. Eles querem 5 ou 2 de subida em janeiro. Não há base real para isso. Então, veja, a inflação foi pressionada pela questão das chuvas, que afetou a alimentação e afetou o preço da energia. Subir juros não faz o agro produzir mais, a agricultura produzir mais. Subir juros não faz aumentar os níveis dos reservatórios. Então, há um movimento especulativo muito forte e eles são insaciáveis. Não adianta você negociar com crocodilos achando que não vai ser devorado no final. Eles querem mais e mais. O Banco Central subiu em 1%, eles hoje amanheceram especulando, dizendo que em janeiro tem que ser 1,75 ou 2. Isso é um absurdo. O pacote fiscal do governo no Congresso Nacional é de cerca de 70 bilhões em 2 anos. A cada ponto que sobe na taxa de juros, são mais 60, 70 bilhões que vão embora. Quer dizer, é como se eles abstraíssem que subir os juros impacta no orçamento público. Então, veja, é uma disputa dura que está em curso no Brasil e que, na minha opinião, vai além, inclusive, do debate entre esquerda e direita. É um debate que deve separar aqueles que produzem, que querem empreender, que têm o seu negócio, que têm a sua empresa, que é microempresário, entre aqueles que trabalham e aqueles que vivem de especular, rentistas, financistas, parasitários. Esse é o grande debate, a grande disputa no Brasil de hoje. Vai. Não, muito bem, né? E eu queria saber o seguinte, Capelli, se dentro dessa disputa que há aí entre o mercado e o governo, você acha que o Haddad está se comportando bem? Se ele está... É difícil falar de alguém do governo, né? Se ele está agindo como você gostaria, né, de ver o ministro da Fazenda
fazer, ou se dentro do governo mesmo vocês têm diálogos que se colocam, às vezes, alternativas diferentes em algumas questões e que você acha que seria importante ressaltar aqui. Olha, Rovai, os fatos falam sobre o ministro Fernando Haddad. Ele conduziu uma reforma tributária que estava há 30 anos parada no Brasil. Isso é pouco? A reforma tributária tem estudos que indicam que ela pode agregar 12 pontos ao PIB ao longo de 10 anos. Isso é pouco? Então, veja, o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, o presidente Lula governa num cenário de muita diversidade, com minoria do nosso campo no Congresso Nacional, com o país ainda muito polarizado e com uma pressão do setor financeiro que tomou conta da economia. Outro dia eu vi um banqueiro que se considera o dono do Brasil, ele num vídeo dizendo, não, eu coordenei a privatização da Eletrobras, eu coordenei a privatização da Sabesp, eu coordenei a privatização da Copel, eu faço isso, eu mando naquilo. Quer dizer, então é uma pressão, esse setor financeiro avançou demais no Brasil. André Esteves, você não pode falar o nome, mas eu posso. André Esteves. É um governo, Rovai, sobre cerco permanente. E o ministro Fernando Haddad, o presidente Lula, conduzem e manobram dentro dessa margem estreita que existe, dadas as condições atuais do Brasil. Então, acho que o ministro Fernando Haddad tem feito um trabalho extraordinário, muito importante, para conduzir o Brasil nas condições atuais, Rovai. Veja, nós vivemos num mundo onde daqui a pouco mais de 20 dias, Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos. Esse é o cenário no qual está inserido o governo do presidente Lula. A gente precisa ter essa compreensão, porque senão a gente fica achando que a gente ganhou o poder executivo e ganhou também o legislativo, tem o apoio do judiciário e que a conjuntura internacional é favorável a gente. Não. Quer dizer, a gente está conduzindo um governo que é, sobretudo, de resistência democrática. Porque se o governo fracassa, o que volta no Brasil é a extrema-direita, fascista, obscurantista. Então, a gente precisa ter muita firmeza, mesmo que, às vezes, a gente tenha que cortar na carne. É duro, às vezes. Tem medidas que são duras e que nós, num cenário ideal, não faríamos. Mas nós não estamos num cenário ideal. O presidente Lula, reitera, governa sob um cerco e a gente precisa ter firmeza estratégica para compreender as posições do ministro Fernando Haddad e também, claro, do presidente Lula. Drinda. Tem várias perguntas aqui da comunidade, Rovai. Antes de passar a comunidade, tem uma questão que me intriga aqui. Tá. Sei que o Capelli é adepto, o usuário do X, né, o ex-Twitter, ele está ali, observa tudo e tal. E ele tem uma origem, o Capelli tem uma origem de esquerda, continua na esquerda, né, mas talvez já tenha sido até mais da esquerda do que, como eu também, né, do que hoje. Há controvérsias, Rovai. Há controvérsias. A gente, pelo menos no movimento estudantil, a gente se sentia mais de esquerda do que hoje, né? Eu, pelo menos. E como você vê uma galera agora mais jovem que está numa onda de ataques ao governo Lula, viraram antilulistas e se alimentam ali nessa bolha e se dizem webcomunistas, né? Tem um povo que se diz a nova esquerda do país, né? Você que já esteve nesse lugar de liderança estudantil, de liderança jovem, né? Vê com certa decepção isso, Capelli? Olha, Rovai, a gente precisa ter, primeiro, paciência, porque os tempos que a gente vive são tempos muito difíceis. Como disse o nosso Pepe Mujica,
não é uma era de mudanças. Nós estamos vivendo uma mudança de era, disruptiva. Quem já imaginou, Rovai, quem imaginou um dia a poderosa Alemanha, locomotiva da Europa, em crise, em desespero, com a Volkswagen dizendo que pela primeira vez na sua história pode fechar uma fábrica na Alemanha. A Volkswagen, símbolo do poderio alemão, fechando fábrica na Alemanha. Esse é o tempo no qual nós estamos vivendo. Então, é preciso ter paciência, precisa ter firmeza e paciência para entender que a juventude tem as suas próprias formas de expressão e que nem todo mundo consegue compreender a profundidade da crise que a gente está atravessando. Veja, e qual é a alternativa? Veja, o presidente Lula é a maior liderança da história do Brasil. O único a ganhar 3 eleições presidenciais, vai ganhar a 4ª e teve papel decisivo nas 2 eleições da presidente Dilma. Ele é a principal figura da história política do Brasil. E eu digo, sem medo de errar, não fosse a liderança dele, não fosse a extraordinária força popular do presidente Lula nas eleições e nesse momento, eu não sei o que seria do Brasil, dada essa onda poderosa, forte, que tem base de massa real, liderada pela extrema-direita. Uma extrema-direita obscurantista, fascista. Então, a gente precisa ter a dimensão do momento histórico. Quando esses momentos de crise se apresentam, nem todos têm a firmeza e têm a compreensão histórica necessária para compreender o melhor caminho, o caminho correto. Mas nós que já estamos de cabelo branco, Rovai, e eu perdendo os meus cabelos, precisamos ter paciência histórica, firmeza, para que a gente não, tentando buscar o ideal impossível, jogue tudo a perder. Muito bem. Vou começar, então, aqui as perguntas. A Tânia Yasmin diz, com todo esse crescimento, você não acha que falta ampliar a comunicação do governo? Olha, acho que a gente pode ampliar e deve ampliar a comunicação do governo. Eu já fui secretário de Estado de Comunicação. A comunicação é curiosa em todo o governo. Quando o governo vai muito bem, ninguém lembra da comunicação. Quando o governo vai mal, a geni é a comunicação. Então, veja, eu acho que comunicação é um processo de luta constante. Se joga hoje em dia num terreno que é muito complexo. Por quê? Porque a extrema-direita compreendeu melhor e saiu na frente no debate que está presente nos novos meios, nas redes, na internet. A extrema-direita saiu muito na frente, se organizou melhor. Então, veja, sempre acho que a comunicação tem que ser sempre aperfeiçoada, mas acho que não é justo jogar eventuais dificuldades nossas em alguns setores apenas no colo da comunicação. Tem mais aqui uma pergunta, que é o Antônio Carlos Passos, diz: Capelli, é inegável a tradição golpista das Forças Armadas. Para lidar com isso, a democracia brasileira tem que enfrentar os militares na sua tradição golpista ou seguimos passando pano até o próximo golpe? Diz ele. Olha, esse dá um bom... o Antônio. Veja, Antônio, isso dá um bom debate sobre a tradição golpista das Forças Armadas. Porque, veja, o que foi a República no Brasil? Foi liderada por quem? Né? O que foi o tenentismo no Brasil? Quando acontece a Revolução de 30, quem ajuda a dar sustentação a Vargas? Quem garante, num contragolpe, a posse de Juscelino? Então, veja, você tem movimentos das Forças Armadas ao longo da história do Brasil em variados sentidos. Em alguns momentos, você pode chamar
de golpes progressistas, com sentidos progressistas. Em alguns momentos, você pode trabalhar, falar, e assim foi, com golpes contra a democracia. Veja, os militares estão presentes na história do Brasil como parte do corpo da sociedade brasileira, atuando ao longo de toda a história. Agora, eu não concordo com essa visão de tratar as Forças Armadas como um corpo homogêneo, único, e como um problema enquanto instituição. Eu acho... Por que eu digo isso? A não ser que a gente queira acabar com as nossas Forças Armadas e nos transformarmos num protetorado de algum outro país. Não existe na história do mundial país forte, altivo e soberano sem Forças Armadas fortes. Então, nós precisamos ter Forças Armadas fortes. Aí podemos debater a formação, pode ter tem vários ajustes a serem feitos. Agora, essa generalização e esse ataque à instituição, eu não concordo. Tem mais uma da Vivian, mais ou menos nessa direção, dizendo que respeita demais o Capelli, mas a lógica de negociar com o crocodilo cabe também aos militares. Hoje amanhecemos com ameaças deles através da mídia, né? Que dizendo que a relação se o Múcio sair vai ser deteriorada. Estão sempre querendo mais, tal como o mercado. Abraços. Capelli. Olha, os militares são um corpo. Eles são uma instituição. E como qualquer instituição, veja, eu vi agora, Romário, eu acho isso curioso, eu vi agora, a Câmara foi votar a questão de acabar com os supersalários. Os juízes, suas excelências, os magistrados, estavam todos no Congresso Nacional fazendo lobby, pressionando os deputados. Ninguém fala nada dos juízes, ninguém fala nada dos magistrados. Aí basta as Forças Armadas ou alguém dar alguma declaração que se cria uma celeuma. Então, veja, eu acho que a gente precisa ter equilíbrio. Claro, as Forças Armadas não são uma instituição qualquer, como o próprio nome diz, são homens com armas, então tem que ter tratamento diferenciado, mas acho que também nós precisamos ter serenidade, paciência para compreender determinadas questões relacionadas a essa corporação. Eles chegaram, os magistrados, até ameaçar que ia ter aposentadoria em massa, né? Que 40% dos juízes iam se aposentar se passasse essa questão dos salários. Rovai, fala, você ia falar. Capelli, como está a campanha para governador do Distrito Federal? Está longe, Rovai. Veja, Rovai, eu tenho me colocado à disposição para contribuir na disputa eleitoral de 2026, mas tendo como norte que o nosso objetivo central é a reeleição do presidente Lula. Se eu puder, eleitoralmente, fazer algo que ajude a reeleição do presidente Lula, podem contar comigo. Esse é o meu norte. Porque essa eleição de 2026 vai ser uma eleição novamente duríssima. E nós temos que, em todas as unidades da federação, montar palanques para o governo e para o Senado para ajudar, para as câmaras, para deputado federal, deputados estaduais, distritais, para ajudar o presidente Lula. Então, é isso que me orienta. Eu não tenho projeto pessoal, não tenho obsessão pessoal. O que me orienta é um projeto de desenvolvimento para o Brasil, liderado pelo presidente Lula. Capelli versus Damares ou Michele. Olha aí, ó. Segundo turno em Brasília. Vamos. Né, elas vão ser... Uma das duas deve ser a candidata. Senado, né? E outra... A Damares é senadora. Ela seria candidata a governadora, se fosse, né? Vai rolar muita água ainda, Romário. Eu acho, veja, mesmo no campo da direita e da centro-direita, em Brasília, no Distrito Federal, eu acredito que há uma possibilidade grande de haver uma divisão, o que abre uma possibilidade da gente disputar também em melhores condições. Mas, volto a dizer, está muito longe ainda. A gente tem aqui o nosso centro,
para quem pensa em 2026, o centro é trabalhar muito em 2025 pelo êxito do governo do presidente Lula. Sem o êxito do governo do presidente Lula em 2025, não há horizonte eleitoral para ninguém do nosso campo em 2026. Então, tem que ter foco, e o foco em 25 é trabalhar pelo sucesso do governo. Muito bem. Tem mais alguma coisa, Drico Capelli? Não, tinha também o Edson na mesma linha de que é delicado lidar com militares que tem que acabar, ou nós os colocamos no seu devido lugar, ou nunca teremos uma democracia plena, mas o Capelli já comentou nessa questão. Muito obrigada. Muito bem, Capelli. Obrigado aí pela pronta resposta. A gente convidou o Capelli ontem à noite. É tudo assim aqui, né? A gente vai montando o programa da noite para o dia e ele prontamente... É o 11h30 de Natal, Rovai. É isso, Exato. É o Papai Noel Capelli. Um dos últimos do ano. Mas a gente vai fazer até no dia 23, Capelli. Aqui a vida é dura. Tem que fazer. O pessoal já estava aqui perguntando. Queria desejar um ótimo fim de ano para o Capelli. Ótimo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um 2025 maravilhoso para você e toda a sua família e seus queridos. Isso mesmo. Obrigado, Dri. Obrigado, Rovai. Sempre um prazer poder conversar com vocês. Feliz Natal, com muita luz, um Réveillon iluminado para todos e para todos que nos acompanham também. Para você também, Capelli. Grande abraço, meu irmão. Obrigada, um abração. Tchau, tchau, Capelli. Valeu. Tchau.